Por que que a China desafia a liderança dos Estados Unidos? Quando as pessoas fazem esta pergunta, normalmente imaginam que a resposta está apenas no crescimento econômico chinês. Mas a verdade é que a disputa entre China e Estados Unidos é muito mais profunda. Na realidade, nós estamos assistindo a uma das maiores transformações do sistema internacional lá desde o fim da Guerra Fria. Se você não me conhece, oi, o meu nome é Denise Lícia e eu sou professora de Relações Internacionais. Para entender esta questão entre China e Estados Unidos, precisamos voltar para trás algumas décadas. Lá quando a União Soviética ainda existia, né? Então, a União Soviética acaba em 91 e os Estados Unidos se tornam a única potência, a única superpotência global. Era um tal de momento unipolar, você lembra disso? Os Estados Unidos tinham a maior economia do mundo, tinham as forças armadas mais poderosas, liderança tecnológica, influência cultural global e enorme capacidade de definir as regras internacionais. Parecia que nenhuma potência seria capaz de desafiar essa posição norte-americana como tinha sido a União Soviética. Mas, ao mesmo tempo que os Estados Unidos celebravam a sua vitória na Guerra Fria, a China iniciava um processo silencioso de transformação. Desde as reformas econômicas promovidas lá atrás, por Deng Xiaoping, no final da década de 1970, a China começou a abrir sua economia, atrair investimentos estrangeiros e expandir sua capacidade industrial. Durante muitos anos, a estratégia chinesa foi crescer sem chamar muita atenção. Enquanto isso, as empresas ocidentais transferiram suas fábricas para o território chinês, buscando o quê? Mão de obra abundante e custos menores. E o resultado foi impressionante. A China se transformou na fábrica do mundo. Milhões de pessoas saíram da pobreza na China e o país acumulou riqueza em uma velocidade sem precedentes na história contemporânea. Mas o crescimento econômico sozinho não explica o desafio à liderança norte-americana. O que realmente mudou foi a forma como a China passou a utilizar esse poder econômico. Primeiro, investindo pesadamente em tecnologia. Hoje, a China disputa posições de liderança em áreas estratégicas, como inteligência artificial, computação avançada, telecomunicações, veículos elétricos e energias renováveis. Né? Segundo, ampliando a sua influência internacional. Um exemplo interessante aqui é a iniciativa Cinturão e Rota, que é conhecida como Nova Rota da Seda. Por meio dessa iniciativa Cinturão e Rota, a China financia portos, financia estradas, financia ferrovias e obras de infraestrutura em dezenas de países, na Ásia, na África, na Europa e na América Latina. Isso não gera apenas oportunidades econômicas, mas também e principalmente influência política. E um terceiro ponto foi fortalecendo seu poder militar. Embora os Estados Unidos ainda possuam as forças armadas mais poderosas do planeta, a China tem investido de forma acelerada na modernização de sua marinha, de uma força aérea e dos seus sistemas de defesa. O objetivo aqui não é necessariamente substituir os Estados Unidos em todo o mundo. O objetivo imediato da China é garantir predominância ali na sua própria região, no Sudeste Asiático. E é justamente aqui que surge uma das áreas mais perigosas dessa rivalidade entre China e Estados Unidos, Taiwan. A China considera Taiwan como parte do seu território. Já os Estados Unidos mantêm uma política ambígua com a ilha, mas apoiam a capacidade de defesa de Taiwan. Se ocorrer uma crise militar envolvendo Taiwan, as duas maiores potências do planeta hoje poderão se encontrar em lados opostos de um mesmo conflito. Mas existe também uma questão ainda mais importante. A disputa entre China e Estados Unidos, ela não é apenas uma disputa por riqueza ou território. Ela também envolve a definição das regras do sistema internacional, porque isso também interessa a China. Então, se a gente parar para pensar, quem é que vai liderar a inovação tecnológica? Quem é que vai estabelecer padrões para a inteligência artificial? Quem vai controlar as cadeias globais de produção? Quem terá maior influência sobre as instituições internacionais? Se a gente parar para pensar, a disputa, então, é sobre quem terá maior capacidade de moldar o século XXI. Isso significa que a China vai substituir os Estados Unidos? Não necessariamente. Os Estados Unidos ainda possuem vantagens enormes. Continuam sendo a maior potência militar do planeta. Possuem universidades de excelência. Os Estados Unidos lideram diversos setores tecnológicos, e principalmente
o dólar permanece como a principal moeda internacional. Isso faz com que a capacidade de atrair talentos do mundo inteiro continue sendo um diferencial importante para os Estados Unidos. Por isso, a gente consegue dizer que não estamos caminhando para um mundo dominado pela China, mas que estamos caminhando para um mundo cada vez mais competitivo, em que duas grandes potências disputam influência econômica, tecnológica, política e estratégica. E essa rivalidade provavelmente será uma das forças mais importantes para explicar política internacional lá nas próximas décadas. Se você gosta de saber sobre relações internacionais, me siga aqui e em todas as redes sociais.